Olá! O cálculo da renda para conseguir o BPC Loas, bom, ele tem uns segredos, viu? A verdade é que muitas famílias acabam tendo o benefício negado simplesmente por não conhecerem umas exceções que estão na própria lei. Então, hoje a gente vai desvendar exatamente isso. Quais são as rendas e até as pessoas que ficam de fora dessa conta e como saber disso pode, no fim das contas, garantir um direito. Pois é, para muita gente, a renda familiar acaba virando o grande vilão da história, né? Esse critério, aliás, é um dos principais motivos que levam o INSS a negar os pedidos. E aí, claro, fica aquela frustração, aquela sensação de que qualquer valorzinho a mais já impede o acesso a um direito que é tão essencial. Mas, olha, é exatamente aqui que o jogo pode virar. Porque o que pouca gente sabe é que a própria lei, a LOAS, ela já prevê algumas exceções bem importantes. Existem tipos de renda e até pessoas da família que são simplesmente desconsideradas na hora de fazer essa conta. E às vezes, conhecer essas regrinhas é justamente o que faltava para um pedido ser aprovado. Então vamos lá. A regra geral, aquela que quase todo mundo já ouviu falar, é bem clara. A renda por pessoa da família não pode passar de 1/4 do salário mínimo. É um limite bem apertado, né? Que assim, de cara já parece que vai excluir muita gente que realmente precisa do benefício. Ok, o primeiro ponto crucial, o que a gente precisa entender antes de mais nada é quem é que a lei considera como família para fazer essa conta. Sabe qual é o erro mais comum? É achar que todo mundo que mora debaixo do mesmo teto entra nesse cálculo. E olha, não é bem por aí. A definição que está na lei é a base de tudo. A lista é super específica. Olha só, entra o próprio requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais, e aí vale madrasta e padrasto também, irmãos solteiros, filhos e enteados solteiros e menores tutelados. O ponto-chave aqui é que todo mundo precisa morar na mesma casa. E tem outro detalhe, o estado civil dos irmãos e dos filhos faz toda a diferença. E na prática, gente, isso muda tudo. Pensa só num exemplo. Um tio que mora junto na mesma casa e tem um salário bom. Adivinha? A renda dele não entra na conta. Zero. E o mesmo vale para avós, primos ou até para um filho que já se casou. Para a lei do BPC, essas pessoas não fazem parte do grupo familiar, mesmo que todo mundo divida o mesmo teto. Beleza. Agora, além de ter gente que não entra na conta, a lei também deixa de fora alguns tipos de renda. E o mais interessante é que isso vale mesmo que o dinheiro seja de alguém que está, sim, no grupo familiar. Vamos dar uma olhada em quais são essas rendas. Olha só, aqui a gente tem 3 exemplos bem claros. Primeiro, a grana que vem de um estágio ou de um programa de jovem aprendiz, isso não entra no cálculo. Por quê? Porque a ideia é justamente incentivar a pessoa a entrar no mercado de trabalho. Segundo, o Bolsa Família também fica de fora. Pensa bem, não faria sentido um programa de combate à pobreza impedir outro benefício de assistência, né? E o mesmo raciocínio vale para auxílios temporários, como foi o caso do auxílio emergencial, por exemplo. Mas agora, segura aí, porque a gente vai falar da exceção de maior impacto. A regra que sozinha pode realmente mudar o jogo e o resultado para muitas famílias que estão precisando do BPC. O foco todo está nesse valor, um salário mínimo. Esse é o número mágico, o limite para a regra mais importante de todas quando o assunto é excluir outras rendas da família. A regra é a seguinte, e presta bem atenção. Se alguém do grupo familiar, tipo o pai ou a mãe, já recebe uma aposentadoria de até um salário mínimo, ou até mesmo um outro BPC, essa renda é totalmente desconsiderada. É como se ela não existisse na hora de fazer a conta para um novo pedido de BPC na mesma casa. E aí, claro, surge aquela dúvida que todo mundo tem. Peraí, se a renda de um BPC não conta para o cálculo de outro, isso quer dizer então que é possível ter 2 ou até mais pessoas recebendo o benefício na mesma família? E a resposta é sim, exatamente. A própria lei confirma isso preto no branco. É totalmente possível ter mais de um BPC na mesma casa, contando que, claro, cada pessoa compra todos os requisitos por conta própria. Mas qual é a lógica por trás de tudo isso, né? Por que existem essas exceções? Bom, o objetivo da lei é bem claro: proteger as famílias que estão em situação de maior vulnerabilidade. Essas regras existem para garantir que um apoio temporário ou um incentivo para um jovem trabalhar, ou até mesmo um benefício que um idoso já recebe, não acabe virando um obstáculo para que outra pessoa com deficiência na mesma casa também consiga ter o amparo que precisa. Então, para a gente resumir os pontos principais, o que é fundamental lembrar? Primeiro, a definição de grupo familiar é bem fechadinha e exclui vários parentes. Segundo, rendas que vêm de estágio, de programas como o Bolsa Família, tudo isso é ignorado.
E terceiro, talvez o mais importante de todos, um benefício de até um salário mínimo que alguém na casa já recebe, seja aposentadoria ou outro BPC, não entra no cálculo para um novo pedido. E no final fica aquela reflexão, né? Será que algum pedido de benefício já foi negado por aí porque a análise não levou em conta essas exceções? A informação correta é uma ferramenta muito poderosa. Saber direitinho o que a lei exclui pode ser, de verdade, aquele detalhe que faltava para garantir o acesso a um direito que é fundamental.